Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, versículo 14 até o 16. Nós vamos juntos hoje meditar no último estudo da nossa campanha de primícias, em nome de Jesus. Amém? Está comigo? Amém. Glória a Deus. Diz assim a minha Bíblia e a sua também. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. A gente chega ao final da nossa campanha nesse tema tão bonito, né? Convicção de fé. E essa campanha de primícias, ela traz para nós a consciência de que nós precisamos ter uma convicção firme, nós precisamos ser firmes no que a gente crê. A gente não pode ficar titubeando muito em pensamentos, em questões. Nós precisamos ter firmeza na nossa fé, nós precisamos manifestar a nossa conduta de maneira firme, né? E só é possível ser firme na nossa fé se as nossas palavras acompanham as nossas atitudes. Ter convicção é quando aquilo que você faz está unido com aquilo que você fala. Porque por diversas vezes na vida você sabe, né? Mesmo quando você quer, às vezes você se trai. Você quer fazer alguma coisa, você tem vontade de fazer alguma coisa, mas sua atitude é diferente. Aquilo que você disse é diferente, né? Quantas mães já disseram isso? Eu não vou gritar, eu não vou gritar, eu não vou gritar. Pá! Né? Quantos homens já não falaram assim, eu não vou me irritar com isso, eu não vou me irritar. O que você está falando comigo aí? Vai para cima e fica, né? A vontade dele não era fazer aquilo, mas ele fez diferente. Ele não conseguiu aplicar a sua convicção de que ele entendia que era existia uma maneira melhor de proceder. Então a convicção ela sempre vai ser analisada pelas atitudes. Uma pessoa convicta é quando as ações dela falam mais alto do que aquilo que ela diz, né? Aliás, o pastor Alcir gosta sempre de falar assim pra gente, né? Que aquilo que você faz fala tão alto que a gente não consegue ouvir o que você diz, né? É claro que algumas atitudes nossas realmente elas vão contra aquilo que é a nossa normalidade. Já viu alguém dizendo assim, puxa, foi 5 minutos de bobeira? É porque realmente ele não é daquele jeito e ele agiu naquele momento daquela maneira, né? O problema é que nós somos julgados pelas nossas ações, não pelos 5 minutos de bobeira que a gente pensou diferente. Então é preciso, é necessário que nós tenhamos uma vida realmente convicta e firme. Então nesse último estudo da campanha nós vamos dar uma olhada aí como é que faz para ser uma luz que brilha entre todos os homens, o contraste entre o alqueire e o velador, né? A relevância de uma vida convicta e eficaz e uma chamada por Deus para ser uma cidade edificada sobre os montes. A primeira coisa que a gente vai parar para pensar é a diferença e o contraste que existe dentro daquilo que nós conhecemos como um cidadão do reino de Deus, né? Duas ideias profundamente se interlaçam nisso que Jesus está falando sobre o Sermão do Monte aí no começo do capítulo 5. Porque ele fala da convicção de ser relevante e a relevância de ter convicção, né? A convicção de ser relevante e da relevância de ter convicção. A convicção de ser relevante é quando você tem certeza que aquilo que você faz vai funcionar. Então, por exemplo, você tem algumas convicções na sua vida que você não considera elas muito importantes, né? Por exemplo, aquilo que você tem como time de futebol, se você é uma pessoa adulta madura, você sabe que aquela sua convicção do seu time ser um time bom, de ser o melhor time do mundo, não é muito relevante no dia a dia, não muda muita coisa, né? O fato de você ser palmeirense, atleticano, cruzeirense, né, corintiano, não muda o tanto que você trabalha. Pelo menos não deveria mudar, né? Não é relevante, né? O fato de você gostar de azul e marrom e vermelho e amarelo não deve ser relevante, por exemplo, diante da sua vontade de poder querer fazer um bom trabalho e ganhar dinheiro. Tem convicções suas, de gostos, de vontades, de maneira sua de pensar, que elas não trazem relevância, mas tem algumas trazem. Por exemplo, a sua maneira de olhar um trabalho, a sua maneira de por exemplo, designar alguma coisa que você vai fazer. Vou te dar outro exemplo. Eu vou pintar essa sala e eu vou começar a pintura dessa sala por aquela parede de trás. Por quê? Essa sua convicção de que você começando por lá você vai fazer o melhor trabalho,
ela é relevante porque ela dita todas as vezes que você pega um trabalho igual a esse para pintar. Ele guia você, são parâmetros que guiam sua vida. Então, existem convicções na sua vida que elas são relevantes. Né? Elas são relevantes para você. E existe a relevância da convicção. O que é a relevância da convicção? É quando você é eficaz naquilo que você agiu. Quando aquilo que você fez trouxe para você um resultado positivo. Jesus fala que essa ideia do Sermão do Monte é como se fosse uma carta de direitos, o Bill of Rights dos Estados Unidos da América, que diz respeito àquilo que é um americano. Né? A primeira emenda, a segunda emenda, né? Nós, o povo, cremos que existe somos uma nação debaixo de Deus, etc. Né? Filhinha, ali com a mamãe, por gentileza, tá bom? Fica ali com a mamãe. Ela manifesta aquilo que você é enquanto você anda na vida. Por exemplo, Jesus está falando aqui na questão das bem-aventuranças, que bem-aventurado é aquele que tem essa conduta, porque ele vai ter esse resultado. Por exemplo, bem-aventurado é aquele que... bem-aventurados são os mansos de coração. Por quê? Porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados são os mansos porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Porque eles verão a Deus. E toda essa relação entre bem-aventurança e resultado é aquela questão que, por exemplo, direitos e deveres, ou então direitos e o produto daquele direito que acontece na vida da pessoa. Só que depois de Jesus falar todas essas bem-aventuranças, ele dá um veredito final, um resultado inevitável. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Olha que interessante. Jesus não fala assim, olha, vocês precisam trabalhar para ser a luz do mundo. Vocês precisam se ocupar em ser o sal da terra. Não é isso que Jesus fala. Jesus fala, vocês são. Porque se vocês são aquelas pessoas bem-aventuradas que ele descreve, o resultado da vida das bem-aventuranças é você ser luz do mundo. É você ser sal da terra. É um resultado que eu considero, naquilo que eu estou vendo do Senhor Jesus Cristo falar, inevitável. Você não pode evitar o bom resultado se você anda no caminho de Deus. Você não pode evitar a manifestação do resultado da sua caminhada com Deus ser a luz do mundo. Né? Isso acontece. Então, com isso, a gente percebe que Jesus dá dois exemplos micros sobre a questão da luz. Vós sois a luz do mundo, ou seja, já está sacramentado. Se vocês cumprem as bem-aventuranças, se vocês são esses bem-aventurados, se vocês têm no seu coração essas características que demonstram, que demontam a bem-aventurança, então vocês são a luz do mundo. Agora, sendo luz, tem duas aplicações aí. Uma micro e uma macro. Eu vou começar com a micro. A micro diz o seguinte, você não, dentro de uma casa, você não pega a luz e coloca debaixo de um alqueire. Mas você coloca no velador para iluminar todos que estão na casa. Agora, o que é um alqueire? Muita gente lembra, quando fala de alqueire, das terras lá do Brasil, né? Onde ele tem o gado dele lá e tem as fazendas que ele já comprou lá no Brasil, que quando ele for lá ele já vai ter 50 mil cabeças de gado, né? É isso que ele pensa, né? Se a gente for o pessoal de Minas e de Rondônia, de Goiás, cabeça de gado, aquele pessoal alqueire, né? Mas o alqueire é um cesto. É um cesto, é um instrumento antigo da antiguidade que é para colocar semente em grãos. Agora, por que chama alqueire? Por que o pedaço de terra chama alqueire? Porque é o pedaço de terra necessário para esvaziar um cesto daquele. Entendeu? Para na hora de plantar. Então, o alqueire é o pedaço de terra que se usa para esvaziar um cesto daquele de semente. Chama de alqueire. Então, o nome, na verdade, vem do cesto. Agora, é um cesto opaco, não é um cesto translúcido, ele é opaco. E Jesus está falando assim, não se coloca a luz de uma lâmpada debaixo de um cesto desse. Por quê? Não faz sentido. Vai abafar a luz. Vai apagar o fogo que está ali. Sem oxigênio, o fogo apaga. Né? Você não vai queimar o alqueire, você vai apagar a lâmpada. Não vai ter fogo suficiente para que ela continue acendendo. Mas o que você faz? Você coloca no alto, no velador, para que ilumine todos os que estão na casa.
Então, a função da luz é brilhar. Eu vou repetir para você. A função da luz é brilhar. Mas não é esse brilho que a gente pensa. É o brilho útil. Porque tem um brilho inútil. Né? A pessoa entra num lugar com uma roupa cheia de lantejoula. Ela está brilhando, não está? Mas é um brilho inútil. É um brilho que chama a atenção para si. O brilho que Jesus está demonstrando aqui é um brilho que manifesta alguma coisa. E nós vamos falar disso já já. Esse é o exemplo bíblico que Jesus dá. Mas Jesus também dá um exemplo macro. Que é, não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Ele fala de uma lâmpada dentro da casa, mas ele fala de uma cidade inteira na montanha. Por quê? Porque uma cidade na montanha, irmão, você vê de longe. Somente à noite. Quando está escuro para todo mundo, a coisa mais fácil de ver é uma cidade na montanha. Ela está lá brilhando, resplandecendo, enorme. Ela é uma cidade edificada sobre os montes. Para ela corre todo mundo que tem insegurança, que tem alguma necessidade, porque de noite ela está brilhando. Agora, eu vou adiantar um pouquinho isso aqui. De quem que é a luz da cidade edificada sobre os montes? De Deus. É de Deus. Mas onde ela está? Nas casas. Lembra que ele fala assim, olha, você precisa de ser uma lâmpada dentro de casa? Todas as casas reunidas com lâmpadas acesas dentro de si formam uma cidade edificada sobre os montes. Nesse sentido, Jesus nos ensina que a nossa luz, aquilo que carregamos de Deus, deve ser colocado no lugar certo, onde possa cumprir o seu propósito. Quem nos deu essa luz é o Senhor, e por isso que o nosso resplandecer precisa de apontar para a sua origem. Ao nosso demonstrar de conduta precisa de apontar para a origem. Por que você é assim? Porque Deus é justo. Por que você é honesto nos seus negócios? Porque Deus é honesto. Por que você paga certo as suas contas? Porque Deus não deixa devendo para ninguém. A nossa luz, a nossa maneira de conduzir, ela se origina em Deus. Na conduta de Deus, na vontade de Deus. É porque nós queremos ser parecidos com Deus, ser família de Deus. É por isso que a convicção nossa é uma resposta pelas ações. Nós demonstramos que temos convicção como uma resposta das nossas próprias ações. Ou seja, quando você faz uma pergunta o porquê das nossas ações, é porque nós temos convicção de que isso é o certo. Como é que a gente explica isso? Vou te dar aqui um exemplo disso bem prático. A convicção está profundamente ligada à certeza de que aplicamos a vida. A convicção é sempre revelada pelas ações. Essa ideia de convicção, ela aparece mesmo até no campo jurídico. Pense em uma pessoa condenada por um crime. A convicção de sua culpa não depende das suas palavras de protesto de inocência, mas das evidências apresentadas. Quando as evidências apontam a forma irrefutável para a sua culpa, ela é considerada convicta, mesmo que ela própria negue. A convicção não tem nada a ver com a pessoa fala, não, inocente, eu não fiz, mas as evidências das suas ações deixam provado, além de qualquer dúvida, de que ela realmente cometeu o crime. Ela pode falar o que ela quiser. Ela tem a prova, ela está convicta pelas suas ações. Não tem o que ela fazer. Se ela vai no psicotécnico lá e o psicólogo olha para ela e fala assim, não, você agiu com lucidez. Ela não tem o que fazer. Ela foi convicta de um crime. E aqui fica interessante até perguntar para você. Nos leva a fazer uma pergunta crucial para a gente. Se ser cristão fosse um crime, a sua vida teria evidência suficiente para você ser convicto? Para você ser condenado desse crime? Se ser crente fosse um crime, a sua vida, ela teria evidência suficiente para que você fosse preso por esse crime? Ou será que na sua vida não aparece Jesus assim? Que o Senhor não se manifesta dessa maneira, Interessante. As evidências de uma vida convicta se manifestam em 3 áreas-chave, que é o que a gente tem tratado e vai tratar todo esse ano. A nossa comunhão com Deus, se realmente a gente tem ele como, mais uma vez pensando num crime, se ele faz parte dos associados da nossa
da nossa comunidade, né? Como é que você vai falar que você era um criminoso se você... Lembra que o pessoal falou assim, mas ele é um menino direito. Meu irmão, mas estava na boca de fumo com os ladrões, como é que ele é um menino direito? Mas ele não fazia nada, mas ele estava no lugar errado, na hora errada, né? Será que nós somos assim com Deus? Né? Eu não tenho nada a ver com Deus, mas você só anda com Ele. Mas você só fala com Ele, né? Não, mas eu não tenho nada a ver com essas coisas que Deus faz, mas você estava lá participando das suas ações. Comunhão com Deus. Nosso conhecimento dele. Você sabe o que Deus está fazendo. Você sabe o que Deus quer. Né? E por último, nossa conduta na vida. Ou seja, aquela hora onde ele está fazendo aquela atitude que é contrária à lei, você está lá participando. Você está se conduzindo daquela maneira. E por isso você vai ser convicto. Agora, se nós pensamos isso na questão da relação do crime, imagina a relação da bênção, da moralidade, de fazer o certo. Nós temos comunhão com Deus quando Ele está ali, Ele é alguém que nós conhecemos e Ele nos conhece. Nós estamos conhecendo o que Ele está fazendo, qual que é o padrão dele, aquilo que Ele veio aqui fazer. Por exemplo, o que Deus está fazendo em Glendale? Qual que é a vontade dele aqui? Qual que é o projeto dele aqui? Eu sei qual que é, salvar as almas. Deus está aqui em Glendale interessado pelas vidas que estão aqui. Pelas pessoas que estão aqui, né? E como é que eu estou me conduzindo para que isso que Ele quer aconteça? Aí eu deixo para cada um de nós responder. Como é que eu estou me conduzindo para que isso que Ele quer aqui nessa cidade se manifeste de verdade, né? Pedro é um exemplo muito clássico dessa questão da convicção. Pedro, o pessoal acusa ele, fala assim, você andou com Jesus, meu, você estava com ele, você é um deles, você fala igual ele, você se veste igual ele. Ele fala, não conheci não. Né? Eu costumo brincar com isso, né, que Pedro, ele nega com as palavras que não andava com Jesus, mas a vida não tinha como negar. As evidências estavam, a sua convicção estava na sua atitude, na sua maneira de ser. Hoje é o contrário. Muita gente fala assim, ando com Jesus e tal, mas o jeito, a maneira de falar é tudo diferente de Jesus. Isso é o contrário hoje. A maneira de dizer, a maneira de se comportar é contrária à maneira do Senhor Jesus Cristo, né? Agora, essa falta de firmeza sobre a nossa convicção é o que Paulo aborda, por exemplo, na sua carta a Timóteo. Ele escreve com a intenção de dar a Timóteo uma estrutura de convicção, para que ele saiba o que fazer. Porque não pense você que a nossa maneira de andar direito na igreja, ela vem por osmose. Você lembra da osmose que a gente aprendeu em biologia? O que é osmose? Uma célula que fica grudada na outra, ela acaba pegando os nutrientes de uma célula para outra, acaba passando pela parede da célula, lembra? Osmose, né? Apesar disso acontecer muito na igreja, de a gente ter relações de osmose, porque a gente começa a se parecer, etc., nós não ganhamos uma estrutura de convicção por osmose, nós precisamos exercitar. Nós precisamos de ler a palavra, nós precisamos de olhar aquilo que Deus diz, né? E aí Paulo fala para Timóteo, olha, eu quero em breve aí falar com você, mas se eu tardar, estou descrevendo isso aqui para que você saiba como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Então, a convicção não depende de sentimentos ou da experiência emocional, mas da base sólida da verdade. Eu não posso sentir a verdade, eu preciso ser convicto dela. Eu não posso me emocionar pela verdade, eu preciso ser convicto dela. Tem muita gente emocionada por coisas que não é verdade. Tem muita gente com o coração andando por cima de ideias que não se coadunam com a verdade. A verdade é aquilo que ela é, independente se eu gosto ou não. A verdade é aquilo que ela é. Eu estava observando hoje no noticiário uma conversa, irmãos, entre o ex-presidente e o presidente eleito no funeral do Jimmy Carter, de um presidente antigo, né, de um ex-presidente. E eles dois conversando e rindo. E eu lembro que até 4 semanas atrás estavam um falando mal do outro na internet e um queria matar o outro. E estavam lá rindo, conversando e tal. Por quê? O que é a verdade? Verdade é o fato deles dois serem duas pessoas extremamente poderosas, de que estão lá no topo, um ajudando o outro, na verdade, não estão se atrapalhando, que sabe que um depende do outro. Enquanto isso, ficam transformando a nossa realidade em jogo emocional.
Fica brincando com as emoções do povo para ganhar voto. Fica brincando com o nervosismo do povo para ganhar voto, enquanto lá em cima eles sabem o que é verdade. Eles sabem que a verdade é uma convicção sobre alguma coisa, mas mesmo assim fica lidando com as emoções. Jesus jamais brincou com as nossas emoções. Ele disse assim: todos do lado da verdade ouvem a minha voz. Glória a Deus. Verdade é o que Jesus fala. Amém. Verdade é o que Jesus promete. Verdade é o que Jesus diz. Amém. Não interessa se eu estou me sentindo contrário. Não me interessa se as minhas emoções dizem outra coisa. O que Jesus disse Amém. É verdade. Glória a Deus. O que Jesus falou, o que Ele manifestou nas suas palavras, essa é a verdade. Glória. Quando Ele fala assim: as minhas ovelhas estão na minha mão, e delas quem poderá arrebatá-las? Acabou. Isso é verdade. É um desafio para o universo, para o inferno, para o diabo, para as hostes malignas. As minhas ovelhas estão na minha mão e delas ninguém poderá arrebatá-las. Está aqui, ó. Estou cuidando. Amém. Convicção. Independe de se a ovelha está emocionada na mão. Ai meu Deus, o que vai acontecer comigo? Não interessa. Convicção. Glória a Deus. Convicção. Olha, eu não sei para que lado que vai, mas meu coração está seguro em Deus. Eu não sei se amanhã pela manhã vai vir uma notícia ruim para mim, ó, seu parente morreu. Não interessa, eu estou convicto em Deus. Glória a Deus. O quê? Que não vai acontecer nada? Não, de que eu estou seguro nele. O que acontecer, eu estou seguro nele. Glória a Deus. O que passar, eu estou seguro em Deus. Por mais que seja complicado e inviável para a cabeça, nós temos a nossa segurança no Senhor. Amém. Eu vou agir em cima disso, claro que eu vou. Olha, precisamos fazer isso aqui, precisamos nos preparar assim, precisamos ter isso aqui dessa maneira. Tudo isso vai acontecer, mas a minha alma está convicta no Senhor. Glória a Deus. O meu coração está convicto em Deus. Hoje vivemos uma época que muitas pessoas estão profundamente convictas de suas experiências humanas. Essa convicção molda como elas veem o mundo, né? Eles têm a Deus como um ser leniente, mas a convicção genuína não negocia com o mundo. Ela é fundamentada na imutabilidade de Deus. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que a relevância, irmãos, que nós vamos tratar agora daqui para frente, começando a terminar. Por isso que a relevância, ela é a eficácia da convicção. Nem tudo é relevante para você, eu falei agora há pouco, né? Hoje de manhã eu falava para os nossos irmãos em Los Angeles, que, por exemplo, quem aqui já fez dieta alguma vez? Né? Eu já fiz dieta. Quantas vezes a dieta que você fez foi relevante para você? Nem todas. Por quê? Porque só é relevante a dieta que te trouxe resultado. É verdade ou não é? Quantos trabalhos você teve? Vários. Qual trabalho foi relevante para você? Aquele que te trouxe o maior sucesso. Teve um trabalho que você fez que você nem... eu fiz isso também. Não teve relevância para você? Quantas pessoas passaram na sua vida? Milhares. Quantas foram relevantes para você? Aquelas que marcaram melhor. Ou pior. São relevantes. Porque a relevância é a eficácia dessa convicção. Você está convicto que aquilo foi importante. Você está convicto que aquela era uma ação. Você está convicto, por exemplo, que aquilo foi uma ofensa. Né? Às vezes nós temos como relevante aquela ofensa porque nós nos convencemos que aquilo foi uma ofensa. E nós deixamos de ficar ofendidos quando nós olhamos para a ofensa que foi feita e percebemos com convicção que aquilo nunca foi uma intenção de nos ofender, aquilo deixa de ser relevante para nós. Então a relevância é a eficácia da convicção. Você percebe que, nesse sentido, imagina o peregrino andando, falando sobre relevância. O peregrino andando, levanta os olhos e encontra a luz das casas do monte. Aquela cidade se torna relevante para ele ou não? Claro. No meio da noite, precisando de ajuda, levanta os olhos, vê o monte. Ah, que lugar aprazível.
que lugar de descanso, que lugar de socorro. Aquela cidade se tornou relevante. Porque ela é um lugar onde as pessoas podem olhar e vão encontrar alguma coisa ali. É disso que nós estamos falando sobre relevância. Sobre ser um ponto seguro para as pessoas. Por que o prefeito da cidade é uma pessoa relevante? Porque as decisões dele modificam o jeito que as pessoas vivem. Por que o pastor é uma pessoa relevante, quando ele é uma pessoa relevante? Porque as suas palavras dirigem a decisão das pessoas daquilo que elas entendem de Deus. Por isso é relevância, né? Você sabe o que é secularismo, por exemplo? Secularismo é quando as ideias e as instituições religiosas deixam de ser relevantes na sociedade. Quantas vezes hoje nós percebemos que em lugares que tem um painel, vamos tomar uma decisão aqui na cidade, né? Aí chama o engenheiro, aí chama o psicólogo, aí chama o ativista, aí chama a nutricionista, mas não chama o pastor. Por quê? Porque a opinião dele não é relevante para esse assunto. Porque o que ele acha sobre isso não é relevante. Quantas vezes nós, trabalhando com as pessoas e servindo as pessoas na liderança, recebemos uma mensagem e falamos assim: pastor, eu estava com uma ideia aqui e eu precisava de uma opinião sua. É por quê? Porque sua opinião é relevante. Ele tem convicção de que se você falar uma coisa ou outra, aquilo vai trazer uma eficácia no que ele quer fazer. Isso é relevância. Glória a Deus. Relevância. Já pegou um amigo de trabalho, por exemplo, e falou assim: rapaz, estou precisando de fazer um negócio aqui na obra e eu estou pensando em fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. O que você acha? Relevância. Você é relevante, a sua opinião é relevante. Mas tem gente que acha ruim, né? É relevante só na hora que o outro vai ganhar dinheiro, né? Não, é relevante. É relevante. Nessa hora você pode negociar a sua relevância, por exemplo. Ah, então você quer então minha opinião? Mas peraí, então vamos conversar direito. Se você quer ouvir o que você deveria fazer, você vai ter que me ouvir falar alguma coisa a respeito disso ou daquilo, ou então, né, alcançar alguma coisa para você nesse momento. Mas aí a gente percebe nesse sentido que nós vivemos num mundo onde muitas pessoas confundem relevância com visibilidade. E está errado. Relevância nem sempre é visibilidade. Né? Seu pai é relevante para você? Sua mãe é relevante para você? Claro que é. Minha mãe e meu pai são relevantes para mim. Eles são pessoas visíveis no mundo. São pessoas que as pessoas vislumbram ver seu pai e sua mãe, pessoas importantes no contexto da sociedade. Já participaram são políticos, são donos de muitas posses, ou são pessoas comuns. Mas são relevantes, não são? Relevância não tem nada a ver com visibilidade. Seus filhos são relevantes para você? São. Quantas pessoas conhecem seus filhos? Então relevância e visibilidade não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas hoje é o que as pessoas pensam, né? A verdadeira relevância não é determinada por quão amplamente algo é visto ou ouvido, mas quão profundamente ele transforma. Por que seus filhos são relevantes para você? Porque eles transformaram a sua vida. Glória a Deus. Eles mudaram a maneira como você pensava. E já nós vamos chegar neles. Né? Eu lembro para isso, irmãos, do Dr. Lyle Dorsett, em 2013. Ele foi fazer uma palestra para a gente lá em Chicago. E eu, quando vi ele chegando, eu falei assim: quem que é esse homem? O que esse homem vai falar, Jesus? Eu sou aqui assembleando, né? Cheio de conhecimento bíblico, poderoso no meu pentecostalismo. Então, o que esse homem vai falar para a gente? Como é anglicano? Aí não demorar muito para mim estar chorando, falando língua estranha na mensagem do homem. Por quê? Porque ele começou bem simples. Falou: tem vários de vocês aqui que querem ser pastores. Vários de vocês aqui que sentem uma chamada ministerial. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nunca se preocupem com a abrangência do seu ministério. Nunca se preocupe quando o seu ministério é abrangente. Em quantos lugares você chega, quantas pessoas te ouvem, qual o tamanho do seu campus. Isso não é relevante. Se preocupe quanto profundo você é com Deus. Não se preocupe com a abrangência, se preocupe com a profundidade. Quanto tempo você passa com Deus, quanto tempo Deus passa cuidando da sua vida, quanto tempo Deus passa moldando você, quantas marcas você tem em Deus. Por quê? Porque nem sempre você precisa ser abrangente, mas sempre você precisa ser profundo. Amém. Glória a Deus.
Nem sempre você precisa de alcançar vários lugares, mas sempre você precisa de estar entregue aos pés do Senhor Jesus Cristo. E se você for uma pessoa profunda, Deus pode dar para você a abrangência que você precisa. Mas se você não for uma pessoa profunda, qualquer abrangência vai te derrubar. Sem raiz profunda, a árvore ela cai com facilidade. Mas com raiz profunda, pode espalhar a árvore. Pode deixá-la espalhada. Por quê? Porque ela tem raízes profundas em Deus. E no dia do vendaval ela não vai cair. Glória a Deus. É por isso, irmãos, que quando nós pensamos em relevância, nós precisamos de pensar em métodos, em ideias transformadoras para nós. Que transformam o nosso caráter, a nossa vida. Alguma coisa da nossa convicção vai ser relevante se realmente ela causa impacto no todo da nossa vida, não na visualização da nossa vida, não no vislumbre da nossa vida, né? Assim, irmãos, nós precisamos de entender então nesse sentido, a questão da nossa relevância não é medida por quantas pessoas nos veem ou nos ouvem, mas por quanto somos eficazes em transformar nosso ambiente e direcionar outros para Deus. Que possamos nos dedicar à profundidade de Deus, confiando que Ele trará a abrangência necessária no seu tempo e na sua maneira. Afinal, a relevância verdadeira não está no que fazemos para ser vistos, mas no que permitimos que Deus faça em nós para que outros possam ver a Deus na nossa vida. Lembra? Resplandeça a vossa luz e glorifique o vosso Pai que está no céu. Glória a Deus. Por isso que nós precisamos de algumas conexões práticas na relevância, né? E nós vamos rapidamente passar por aqui. Quando falamos de relevância, é comum fascinarmos com a grandeza das fogueiras de céu aberto. É verdade ou não é? Pensa um negócio relevante, é essa fogueira aqui que está acontecendo aqui em Palacetes, né? Aquelas que iluminam vastas regiões, porém são vistas de quilômetros de distância cuja fumaça atravessa fronteiras. Há uma busca intensa, especialmente entre a juventude e líderes carnais, por esse tipo de impacto macro, não é? Como uma cidade edificada sobre um monte que brilha e se torna referência para muitos, mas também como um incêndio. Agora, eu estava falando isso com a igreja esses dias atrás. Essas casas que queimaram e que se acabaram, elas tinham lareira? Muitas delas tinham, né? Não sempre teve fogo lá dentro da casa delas? Não sempre teve uma chama lá de fogo iluminando dentro da casa delas? E qual que é o problema? O problema é que o fogo ali estava controlado, no lugar certo, com um propósito. Não estava só para chamar atenção. Fogo para chamar atenção, irmãos, é destruição. Fogo com propósito é vida, é calor, é energia. Glória a Deus. Mas sem propósito é destruição. Glória a Deus. Tem muita gente que quer fogo, ser fogo para aparecer. Enquanto Deus quer que você seja uma labareda útil, de propósito. A labareda, irmãos, na vela ilumina. A labareda na lareira esquenta. A labareda no fogão cozinha. Já percebeu que ela no lugar certo é propósito? Agora ela grande, gigante, ela queima, ela destrói. Inclusive o próprio elemento que ela está acendendo. Hoje o mundo busca por essa relevância, né? Mas a verdade é que as fogueiras de grande impacto não se sustentam sem o calor constante das pequenas chamas. A relevância do púlpito, nos vídeos virais, nas grandes posições de destaque, só é verdadeira se tiver suas raízes e relevância na micro, na constância de uma vida vivida com profundidade e eficácia dentro de casa. É em casa que a nossa convicção é mais testada e onde a nossa autenticidade da nossa fé é mais evidente, é dentro de casa, né? Se negligenciarmos o impacto de termos uma vida com o nosso cônjuge, filhos, pais e irmãos, nossa relevância no mundo é superficial. Afinal, como podemos impactar uma cidade inteira se não conseguimos iluminar a nossa própria casa? Talvez isso comece com um pequeno gesto, uma palavra de afirmação, um culto doméstico, um dia de jejum em família, um dia da sua casa para a família cristã, né? Ou simplesmente dedicar tempo de qualidade aos que você ama. Seja o que for, lembre-se, não há relevância macro sem relevância micro. Não queira ser um pastor de igreja antes
de querer cuidar da sua esposa e dos seus filhos. Não queira ser um grande evangelista antes de ganhar você mesmo para Jesus. Não queira ser um grande pregador antes de você mesmo estar convencido pela palavra de Deus na sua casa e na sua vida. Tome tempo e vergonha na sua cara, para que você cumpra o propósito de Deus na sua vida primeiro. Aí, para a gente terminar, é por isso que eu gosto de observar essa relevância da eficácia na vida do homem do Salmo 128. O homem do Salmo 128, ele é extraordinário. Por quê? Você já falou disso hoje. Falei disso hoje, sim senhor. Falei mais cedo, né? Hoje é o nosso culto forte. de primícias. Muito forte. E é o nosso último estudo das primícias, né? Mas você pode Deixa eu te falar. A igreja lá tem muita gente? Não, é o nosso último de primícias. Não tem pessoas. muita gente não, mas o povo aqui é crente, graças a Deus. A nossa primeira, o nosso primeiro impacto tem que ser em casa. Agora, olha o homem do Salmo 128, olha que coisa extraordinária, né? A palavra de Deus fala assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Tudo começa com uma convicção. Ele teme ao Senhor e ele anda nos seus caminhos. Ele é convicto. Ele tem uma crença e aplica. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha que interessante. Porque essa convicção é tão grande na vida dele, ele começa a ter uma relevância sobre ela. E essa primeira relevância que ele aplica não é relevância para fora, é relevância interna. Olha só. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois, resultado, comerá do trabalho das suas mãos. Convicção, temor e atitude faz com que ele alcance em primeiro lugar o pão da mesa. Em segundo lugar, ele vai ser feliz. Glória a Deus. Feliz. Você já viu gente, irmão, cheia de dinheiro, infeliz? Eu já conheci bastante gente assim. Eu conheci gente próxima minha, com condição assim, mas triste, irmão. Amargurado, venenoso, angustiado. Não é feliz. Por quê? Porque não é uma riqueza que sai do fruto do trono de Deus. Feliz será e te irá bem, ou seja, vai ser bem sucedido. Olha só, a convicção para ele já trouxe uma relevância na sua própria vida. Aquilo ali já foi relevante para que ele alcançasse suprimento, alegria emocional e sucesso. Ele cuidou do corpo, cuidou da alma e cuidou do espírito, por causa da convicção. E aí apresenta o primeiro relacionamento externo dele, primeiro relacionamento interno e agora a relevância chegando no relacionamento externo, por conta da convicção. Sua mulher será como videira frutífera ao redor da sua casa. O lugar da onde a mulher tira os nutrientes, você sabe que a videira, ela precisa de uma estrutura para crescer. E a estrutura que ela cresce é a casa, ela toma todas as laterais da casa. Agora, a casa aqui representa o homem, enquanto a videira representa a mulher. Ela cresce em volta dele. E por conta que ele é uma pessoa convicta e ele tem nutriente suficiente, ela gera fruto. E sabe qual que é o fruto que ela gera? Uva. E uva se faz o que na Bíblia? Vinho. E vinho é o símbolo do que? Alegria. É um lar alegre. A esposa de um homem convicto é uma mulher alegre. A esposa de um homem temente a Deus é uma mulher alegre. E se ela não tem achado alegria por ser esposa de um homem temente a Deus, ela precisa dar uma olhada aí para ver se ela não está doente das suas raízes. A palavra é forte. Porque ela precisa ser uma mulher alegre. Por conta que ela está arraigada em um homem crente, convicto em Deus. Porque hoje em dia, irmãos, o mundo está enganando muita mulher, né? Muitos casamentos fracassam porque carecem de convicção. A convicção de quem Deus os chamou para ser.
mulheres de Deus sabem quem são e por isso sabem o tipo de homem que os seus maridos precisam ser. Elas não estão à procura de uma perfeição idealizada pela modernidade, mas de um homem que tema ao Senhor e viva com integridade. Elas desejam alguém que seja viril, forte em caráter. Irmão, já falei para os irmãos aqui alguma vez, a diferença entre o teimoso e o perseverante é o resultado. Às vezes a irmã está casada com um homem teimoso, cuidado. Talvez a sua teimosia de hoje, amanhã é a perseverança dele, né? A minha esposa já esteve casada com um homem teimoso durante muito tempo, né? Hoje ele já não é mais teimoso. Hoje ele é um homem perseverante. Por quê? Achou resultado. Chegou o resultado do investimento, da insistência. Às vezes, irmãos, a irmã não dá tempo para que a insistência do varão se manifeste em fruto. Continua arraigada e grudada nele. Por quê? Porque se a convicção é em Deus, o seu fruto é alegre. Se a convicção é no Senhor, se o temor dele está no Senhor, fica tranquila, o fruto é alegre. Glória a Deus. Glória a Deus. O fruto é alegre para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. As mulheres estão procurando homens honestos, alguém cuja palavra seja confiável, né? Ela não fica, eu preciso saber o que está no telefone dele, com quem ele está. Não, ele é honesto. Ele não está de olho em ninguém. Ele está de olho no céu. Ele está de olho na bênção de Deus na família dele. Ele é um homem sério. Glória a Deus. Ele é zeloso. Ele cuida do que é dele. Ele não gosta de ver a mulher dele mal arrumada. Ele não gosta de ver as coisas dele ruins. Não, ele gosta de ver a mulher dele bem arrumada, bonita. Glória a Deus. Ele gosta de ver as coisas no lugar certo. Ele é zeloso. Ele vê alguma coisa, ele pensa nos filhos, ele pensa na esposa. Olha, esse carro aqui para ela vai ficar bem, viu? Esse aqui é um carro bom para ela. Olha, isso aqui é um negócio bom para ela. Olha, eu vi isso aqui e lembrei dela. Isso aqui é um benefício para ela. Ele é zeloso. Tá? E por último, irmãos, porque ele é um homem de Deus, ele é crente. Não apenas em palavras, mas em prática. Essas características são como um solo fértil que permita que a videira floresça e produza fruto abundante. E aí entra a próxima parte. Agora, o relacionamento dele com a esposa gerou um fruto da alegria. E um dos frutos que é também gerado pelo esse relacionamento da casa com a videira são as plantas de oliveira, que é os filhos ao redor da mesa. Agora, olha só o que a Bíblia fala. Os filhos são como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Você para pensar nisso? Agora tem um detalhe. Sabe quanto tempo uma planta de oliveira demora para dar fruto? A primeira geração de fruto é 7 anos. E a segunda, depois do 15º. Só depois desse tempo ela começa a ficar mais viável. Ela só alcança a vida adulta 30 anos. Aí ela dá fruto por centenas de anos. Agora, para Israel é importante isso aqui. Por quê? Porque o dinheiro de Israel saía da venda de azeite. Então você ter uma planta de oliveira significava dinheiro amanhã, não hoje. Significava recurso amanhã, não hoje. Deixa eu falar uma coisa para você. Faz 150 anos para cá que negócio de ter filho virou sentimento, emoção. Que filho virou manifestação de necessidade afetiva do casal. Ah não, meus filhos, eu tenho os filhos porque eu quero alguém para amar. Não, irmão, nunca foi assim. Filho era um investimento no futuro. Filho era um legado para as futuras gerações, né? Ele não ensinava o filho, ó, filho, eu quero que você seja médico. Por quê? Porque médico é uma profissão boa e eu quero que você ganhe dinheiro. Nunca foi assim. Filho, eu quero que você seja médico. Por quê? Porque o médico ele é útil na sociedade e ele pode ajudar muita gente. Era o contrário. Ele pensava naquilo que o filho podia gerar para a sociedade, ou seja, ter planta de oliveira em casa era pensar amanhã na riqueza de Israel. Glória a Deus. Era pensar amanhã no benefício da nação. Você cria os seus filhos pensando no benefício da nação?
Pensando no benefício da sua cidade. Eu estava lembrando a igreja hoje cedo de Joquebede. É para pensar na mulher. Os 3 filhos, liderança de Israel no momento mais crítico. Glória a Deus. Moisés, Arão e Miriam. Momento mais crítico da nação. Os 3 filhos dela são a liderança do povo. Glória a Deus. Pensa numa mulher extraordinária. E ela era tão extraordinária que ela começa tudo isso guardando o menino em casa, quando todas as mães, escuta isso aqui, quando todas as mães estavam entregando seus filhos para os guardas do faraó, para pouparem a sua própria vida, Joquebede estava arriscando o seu pescoço. Por quê? Porque o menino era formoso. Alguma coisa de Deus tem aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, vai acontecer uma coisa. Convicção. Os seus filhos como planta de oliveira ao redor da sua casa, da sua mesa. Você fica olhando lá, às vezes está com 6 anos, já deu um fruto, 7, 8 anos de idade, mas ainda não produz o suficiente. E essas crianças, por que você está criando a próxima geração? Calma, calma, faz direito, investe certinho, cuida dessa plantinha, por quê? Porque amanhã ela vai te dar muito fruto. Glória a Deus. Amanhã você vai falar assim, tá aqui ó, meu maior produtor, Aleluia. o maior produtor de Israel tá aqui ó, na minha casa. Agora olha que interessante, nós estamos começando a terminar mais uma vez. Os teus filhos como planta de oliveira à roda da sua casa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor o abençoará desde Sião. Ele vai alcançar a bênção. E tu verás o bem de Israel todos os dias da sua vida. Olha que coisa extraordinária. O relacionamento dele com Deus gerou frutos para ele. Causou uma relevância no casamento com a sua esposa. Trouxe benefício aos seus filhos que foram cuidados para serem relevantes no futuro. E alcançou a cidade. O bem de Jerusalém. Começou com ele sozinho. Uma convicção com Deus. E agora a cidade está sendo abençoada. Agora a cidade está sendo alcançada. E aí vem mais, né? Para a gente terminar. Ele vai ver os filhos dos filhos. O bem de Jerusalém e os filhos dos filhos. Espera aí. Ele não vai ficar só na geração dele. Ele vai ver a próxima. Quantas pessoas hoje não vê os netos? Agora, ele não vê os netos porque ele está longe. Não é isso. Ele não vê os netos porque os filhos, não. Eu não quero que tenha relacionamento com meu pai, não. Com a minha mãe. Meu pai e minha mãe não é bom exemplo para meus filhos. Não. Eu não quero que meus filhos fiquem muito cuidados com meus pais porque eles não trouxeram benefício para mim. Não, mas o homem que tem meu Senhor, agora os filhos vêm trazer os netos. Pai, ó, tá aqui, ó, sua herança, ó. Ensina pro meu filho o que você ensinou para mim. Glória a Deus. Eu quero que o meu pai tenha influência nos meus filhos. A influência que ele teve em mim modificou minha vida. Então agora os filhos vêm trazer os netos pro avô. Olha, vô, fala aqui como é que faz. É uma referência na casa. Amém. É uma referência na história. A relevância dele alcançou a próxima geração. E por fim, e termino. E a paz sobre Israel. Espera aí. Começou com ele. Juntou a esposa. Alcançou os filhos. A cidade foi abençoada. A próxima geração e a nação. Agora ele multiplicou aquele modelo. Pensa numa relevância. Agora eu te pergunto. Quando esse homem começou, ele estava pensando em Israel? Não. Ele estava pensando no temor dele diante de Deus. Só que o temor dele deu tanto fruto que o benefício do temor alcançou Israel. Deixa eu lembrar uma coisa que Jesus falou para você e termino aqui. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Glória a Deus, aleluia. Não se pode. Não se coloca debaixo do velador a luz.
se coloca do alqueire, se coloca no velador, para que alcance toda a casa. Não se coloca a lâmpada debaixo do alqueire, se coloca no velador, para que alcance toda a casa. Agora, a casa iluminada, viram várias casas, os filhos, os netos, uma cidade inteira e, por fim, uma nação que não se pode esconder, edificada sobre os montes. Aleluia. Relevância, por conta de uma convicção firme. Esse ano de 2025 é um ano de você ser relevante. Vai começar na sua casa. As pessoas vão ver, elas vão entender. Tem alguma coisa diferente aí nesse povo. Os filhos dele, a maneira como eles são, irmãos, como agrada o nosso coração, por mais que essa turma seja bagunceira. Mas você entra num lugar, a pessoa fala assim: como a sua família é bonita, como a sua família é diferente, como a sua família tem alguma coisa diferente na sua casa, na sua família. Eu sei o que é. Glória a Deus, aleluia. É a luz que está brilhando, porque eu e minha esposa decidimos ser velador. Estamos tentando ser velador, buscando ser velador, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que 2025 seja um ano que, em vez de você ficar pedindo as coisas, você seja aquele que se apresenta para suprir. Glória a Deus. Que 2025 seja um ano que, ao invés de você ficar falando de sonho para Deus, você quer viver os sonhos de Deus no lugar onde você está. Que 2025 seja um ano que ao invés de você ir às mãos de Deus, você colocar as suas mãos à disposição do trabalho dele, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. 2025 não é um ano de provisão, é um ano de prover. Em nome de Jesus. 2025 não é um ano de receber, é um ano de gerar. É um ano que a sua convicção vai alcançar situações. É um ano que a sua convicção vai romper barreiras. É um ano que você vai correr atrás do serviço, em vez de ficar esperando ser servido pelas pessoas. É em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar juntos para a glória do nome de Jesus. Pai, é no nome de Jesus, teu Filho, Senhor, Pai, que nós te damos graças, Senhor. Que nós te adoramos, ó Senhor, Pai, na beleza da tua santidade. E te pedimos, ó Senhor, Pai, faz de nós, ó Senhor, Pai, homens convictos e relevantes, ó Senhor, Pai. Mulheres convictas e relevantes nesse lugar. Faz de nós, ó Senhor, Pai, homens e mulheres, ó Senhor, que creiam em Ti, Senhor, Pai, e ajam por cima, Senhor, Pai, da fé que nós recebemos do Senhor. Cumpre em nós o Teu querer, Senhor, Pai. Faz em nós a Tua vontade. E nós para sempre Te daremos a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz com alegria: Amém. Dê um abraço ao irmão que está ao seu lado e glorifique o nome de Jesus com ele.